Com mediação de Emmanuel Macron, a Rússia concorda finalmente em abrir as suas portas, abrir a porta do país, para que a AEA faça algum tipo de vistoria na usina em Zaporizhia. Será que vai rolar? A Rússia promete, inclusive, cortar, cancelar, desligar algumas partes da usina, o que, claro, pode prejudicar bastante a Ucrânia. A primeira-ministra da Finlândia faz alguns testes toxicológicos por conta do filme, por conta do vídeo que apareceu, inclusive divulguei para vocês ontem, e como eu tinha previsto, não quero ser aqui, né, o adivinho da geopolítica, mas a Coreia do Norte obviamente rejeitou a proposta que a Coreia do Sul tinha feito para a tentativa de estabelecimento ali da paz. Por que será que isso aconteceu? Já nós temos uma notícia que a Colômbia está pleiteando a criação de um fundo internacional de investimento para a preservação da Amazônia, colocado aí pelos países ricos e pelas principais empresas, e a Rússia diz que vai fechar a torneirinha pós dia 31 de agosto do Nord Stream 1, o principal gasoduto que abastece o continente europeu. E está quase chegando próximo do momento de inverno. Crise para os europeus, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, sou candidato a deputado estadual por São Paulo e eu conto muito com o apoio de vocês. Se você quer me apoiar, quer conhecer um pouco mais das propostas tal, por favor, me siga no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e meu número 23333, tá? Tamo junto, me acompanha lá, beleza? Bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, dentre os pontos que eu considerei mais importantes, que aconteceram no dia de hoje, a gente tem, por exemplo, a Rússia, finalmente, depois do telefonema de Emmanuel Macron, e aí olha a importância e, aliás, a falta que está fazendo uma grande liderança do continente europeu. Os Estados Unidos, muito rival da Rússia, não tem muita moral para fazer algum tipo de negociação com Putin. Mas quando a gente coloca a Europa, existem países mais próximos, países mais distantes, e a Angela Merkel, por exemplo, a chamada queridinha, a mãezinha da Alemanha, cometeu seus erros, claro, tá? Não estou falando sobre isso, mas ela tinha uma ligação um pouco mais próxima com os russos. E nesse momento eu tenho plena certeza que ela seria uma interlocutora bem importante com Putin, para tentar estabelecer algum tipo de acordo, a questão dos grãos poderia ser mais facilmente resolvida, a questão da possibilidade de falta de energia e tal. Bom, o Macron, que está se colocando nesse momento como essa liderança, mas não é muito bem quisto nem pelos próprios franceses, acabou de perder as eleições legislativas no país, a França está um caos, um poder executivo que não vai ter apoio do Congresso, esse é o fato, praticamente sem governabilidade, tá bom? Mas está se colocando com a mediação e aparentemente o Putin concordou em abrir o seu país para que tenha vistorias da AIA, Agência Nacional de Energia Atômica, pensando que nesse momento a Rússia alega que a Ucrânia está atacando, inclusive a Rússia falou que vai desligar alguns pontos da usina de Zaporizhia pelo risco que existe. Moscou afirmou ontem, falei para vocês no vídeo, por exemplo, que caso tenha algum tipo de acidente, vai ser 10 vezes mais problemático do que foi em Chernobyl, podendo atingir Polônia, Eslováquia e até mesmo a Alemanha. A Rússia, inclusive, falou que vai desligar algumas porções de Zaporizhia e isso vai afetar principalmente os ucranianos. Lembrando que a energia de Zaporizhia, a energia nuclear, que é o maior reator, a maior usina da Europa, abastece de 20 a 25% do território ucraniano. Então, é legal que a EA faça uma vistoria, mas vai representar com certeza uma redução muito grande da produção de energia da Ucrânia. Tática dos russos? Aparentemente sim, tá? Como eu falei para vocês também ontem, a primeira-ministra da Finlândia, que é uma das mais novas do mundo, né, tem os seus 36 ou 38 anos, ela apareceu num vídeo em que ela tá comemorando, deu uma bebidinha a mais ali e tudo tal, né? Enfim, tá no momento de descontração numa festa. Isso gerou muita crítica por parte da oposição, porque a Finlândia, ela tá num momento bastante delicado da geopolítica. Ingresso na OTAN, tá passando por um momento de inflação, tá, por exemplo, no momento de gravidade geopolítica com a Turquia, porque a Turquia alega que a Finlândia abriga membros do PKK, que são um grupo dos curdos ali que lutam pela formação do Kurdistão, e tirar o território da Turquia, e ela aparecer dessa maneira, enfim, foi motivo de críticas, principalmente parte da oposição. Até perguntei para vocês nos comentários, e quero saber de novo, né, se o público for diferente, claro. Se for também, pode comentar, tá? Você considera que aparecer numa festa um pouco mais feliz, com os gorozinhos a mais, é um problema para um chefe de Estado? Quebra o decoro da representação de um político, de um primeiro-ministro que representa o país? O que você pensa?
Fato é que, para dar uma resposta para essa sociedade, ela realizou exames toxicológicos para comprovar que ela não tinha nenhum tipo de entorpecente no seu corpo. Entorpecente mais grave, né, com maior periculosidade. Tinha bebido, segundo ela, mas não tinha feito o uso de drogas, tá bom? Vamos ver esperar sair o resultado, mas aparentemente, né, acho que ela não cometeu nenhum delito desse tipo. No caso, outra notícia importante, está relacionada à Coreia do Norte, também falei para vocês que isso ia acontecer e aconteceu. A Coreia do Sul, ela comemorou recentemente 100 dias da troca do cargo de chefe de governo e ele fez uma proposta para a Coreia do Norte, que inclusive está pleiteando fazer um novo teste nuclear, coisa que não acontece desde 2017. Coreia do Norte, você se desnucleariza e eu te auxilio a ter uma inclusão maior no comércio internacional, a participar mais da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho. No final das contas, óbvio que isso foi tratado como uma espécie de provocação. A Coreia do Norte, ela já falou várias vezes que ela não vai abrir mão do seu arsenal nuclear em troca de uma promessa dos Estados Unidos, em troca de uma promessa da Coreia do Sul, principalmente, que é uma inimiga geopolítica, tá? A própria irmã do Kim Jong-un, que tem aparecido cada vez mais nessas declarações de representação de Estado, disse que a Coreia do Sul tá de brincadeira, fez mais uma vez uma proposta que já foi rechaçada uma série de vezes pela Coreia do Norte e que, aliás, deu uma certa diquinha ali, ó. O Serviço de Inteligência da Coreia do Sul. Vocês estão um pouco errados, hein? Quando vocês acham que vai ser a data de lançamento, vocês não preveem. A Coreia do Norte lançou recentemente 2 mísseis de cruzeiro que ficou fora do alcance da inteligência da Coreia do Sul. E essa data que vocês estão pleiteando, por conta de novos exercícios e tal, até o local de lançamento, vocês estão completamente errados. Ou seja, vai ser uma grande surpresa. Deu uma certa desdenhada do serviço de inteligência da Coreia do Sul. Ou seja, como eu falei para vocês, até um comentário falou ali, e eu adoro essas piadinhas de quinta série, né? Professor, o Oceano Pacífico não está muito pacífico nesse momento, né? Perfeita análise, tá? Conflito, apesar de ser trágico, tá? A piadinha foi muito boa. Pô, assim, né? Entre aspas. A gente tem, galera, conflito entre Taiwan e China. A gente tem conflito, por exemplo, entre Japão e China, entre Japão e Coreia do Norte, entre Japão e Rússia. Então tá bem tenso a região do Índico-Pacífico, ok? A Colômbia, que recentemente também teve a troca de presidente, Gustavo Petro foi eleito, é o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Ele anunciou já uma série de medidas, por exemplo, falou que pretende dobrar no seu governo a relação comercial com a Venezuela, e dobrar, galera, dobrar de valor, tá? A relação de importação e exportação. Fez algumas propostas, por exemplo, como dar a anistia a grupos guerrilheiros, inclusive ligados ao... Não posso falar essa palavra no YouTube, senão é cortado na hora o vídeo, tá? Mas, então, algumas propostas polêmicas. Lembrando que ele é um ex-militante do M19, um movimento também de guerrilha ligado à esquerda. Aliás, a Colômbia nunca teve um presidente de esquerda muito por conta disso. Farc, ELN, M19, esses grupos de esquerda, a esquerda na Colômbia sempre foi muito ligada à guerrilha. Enfim, problemas bastante estruturais ali da sociedade. Mais uma proposta que ele fez agora recente foi a questão de criar um Fundo Internacional de Investimento à Amazônia. Como inclusive existia no Brasil, a Alemanha, a Noruega financiavam, né, algumas ONGs, algumas famílias ali e tal. Depois o governo Bolsonaro acabou, enfim, cortando um pouco essas relações, tá? Essa proposta da Colômbia, o que ela preza, né? Qual que é a ideia, segundo o Gustavo Petro? É mandar um financiamento de 500 milhões de dólares, tá? Para famílias que se instalem ali na Amazônia, para que elas, na Amazônia colombiana, lembra que a Amazônia, ela não é só do Brasil, tá? Ela transcende o território brasileiro. Tem a Amazônia na Colômbia, a Amazônia na Venezuela, tem a Amazônia até um pedacinho na França, Guiana Francesa, tá? Então, a ideia é que governos internacionais ou empresas, seja através de crédito de carbono, ou seja, ó, pulei um pouco aqui, mas vou mandar uma verba para a preservação da Amazônia, crédito de carbono, ou através de financiamento direto, mande dinheiro para a família, para as famílias que preservem aquela área. Então, você cria uma área de sustento para aquela família, né, que vai receber verbas internacionais para a preservação, e aquela família mais pobre e tal, não vai precisar desmatar a floresta amazônica, porque já vai ter uma graninha para conseguir sustentar. Inicialmente, como eu disse, tá? Não vejo nenhum problema se de fato o interesse, eu particularmente não vejo grandes empresas e nações tendo interesse somente ambientais. Mas, né, se o interesse for somente ambiental, não tiver nenhum tipo de conluio político, dominação, instalação de bases e tal, cara, legal.
pô, se os países têm realmente um interesse, esse engajamento pela causa ambiental, e quiser mandar um fundo de preservação, interessante. O que você pensa aí da ideia? Tem que ser muito bem claro, hein, galera? Muito bem claro, porque a gente sabe que sim, existem projetos políticos na França, enfim e tal, de possibilidade de internacionalização da floresta amazônica. Sim, é um risco que existe, tá? Acho que não no futuro próximo, mas talvez a médio prazo aí. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Alemanha e a Rússia principalmente, ela tem um gasoduto principal chamado de Nord Stream 1. É o gasoduto mais importante que abastece hoje o continente europeu. Tem o gasoduto Yamal também, tem o gasoduto Nord Stream 2, que está construído, mas não está funcionando, porque depois do início do conflito entre da Rússia e da Ucrânia, a Alemanha ela não aceitou o funcionamento do Nord Stream 2, mas o Nord Stream 1 ele vai parar de funcionar a partir do dia 31 de agosto. Para menos desespero, não tranquilidade, mas para menos desespero dos europeus, segundo a Rússia, é só um período de manutenção. Vai ficar do dia 31 de agosto até o dia 2 de setembro sem ter a produção de gás, o repasse de gás natural. Tá? Isso é extremamente problemático porque hoje as reservas de gás não estão dentro do limite aceitável, sabendo que logo mais vai chegar o inverno do continente europeu. E a Europa, ela tinha, antes do conflito, mais ou menos 40% do seu gás dependente do gás russo. Claro que a Rússia também tinha, de todo o seu gás, em torno de 75% a 80%, que ia para o continente europeu. Ou seja, era uma dependência mútua. Só que a Rússia, ela já está conseguindo buscar mercados alternativos. Mais que dobrou a exportação para a Índia, está fazendo relações interessantes também com a China, está tentando fazer um intercâmbio com a América Latina, a Argentina, por exemplo. Então, tem com o Brasil, né? Acordo com o diesel, por exemplo. Então, existem algumas parcerias que estão sendo feitas com a Rússia. Mas a Europa ainda tem uma dependência muito grande do gás da Rússia. O Irã, por exemplo, está tentando fechar um acordo agora, retomada do acordo nuclear. Por quê? Porque adora o Irã? Não, porque senão, se tiver um acordo nuclear, o Irã para de sofrer sanções e é mais gás que vai ser comercializado no mercado internacional. Tá? A Rússia, segundo a Europa, essas sanções, elas estão sim dando certo, até foi visto, né, uma reportagem falando que a Rússia está queimando gás, porque ela está produzindo mais gás do que ela consegue exportar, mas penso eu que a Europa está sentindo mais as sanções. Inflação, crise econômica, aumento do preço das energias e, inclusive, trocas de algumas lideranças. Na Itália, por exemplo, possivelmente uma primeira-ministra que vai ser contra essas sanções tão fortes à Rússia. A Marine Le Pen quase ganhou a presidência na França, quase aí, né? Mas tinha uma proposta muito mais também contra as sanções, sabendo que isso prejudicaria a França. Quem cansa primeiro das sanções? Rússia ou Europa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, não esquece, hein? Me acompanha no meu Instagram, @profricardomarcilio. Deixa seu like, tamo junto, comentário, beijos, abraços e tchau, tchau.